chegou um dia que meu pai falou assim pra mim: Natália, eu não quero mais você trabalhando aqui na fazenda. Eu falei, nossa senhora, se ela não, primeiro de tudo, se ela não quiser, não adianta. Tem coisa que meu avô não quer, então não adianta, eu não vou ficar insistindo naquilo. Ai, pra mim aquilo lá foi um alívio. No mesmo dia eu pedi demissão. Como ela nunca teve acesso àquele patrimônio, nunca teve acesso àquele dinheiro, o que ela vai fazer? Vai torrar tudo. Aí nunca teve aquele dinheiro, nunca teve... Falando, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Isso não é pra mim, eu não quero. Só que eu entrava num conflito tão interno, assim, tão grande, que eu falava, mas eu fiz direito, eu preciso ser advogada, vocês trabalham demais, né? Eu falei, você tá achando que é só fazer videozinho pra postar no Instagram? Porque às vezes quem tá de fora acha, nossa, a Natália, ela é marqueteira, ela fica lá blogueirinha, né? E que a gente não é esse vilão que a mídia às vezes prega, porque só quem vive ali sabe. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta série do Brasil que Produz. Já estamos na segunda temporada, no 9º episódio, Gabriel Martins. Essa série, que é uma série itinerante que integra o Agro Resenha Podcast e tem como principal finalidade destacar e valorizar histórias inspiradoras de produtores e produtoras rurais Brasil afora. E na segunda temporada estamos aqui, 9º episódio, com o Gabriel Martins. Você tá vendo? Você tá fazendo academia? Ah, eu tô, né, cara? Rapaz do céu. Verdade, eu precisava, inclusive. Tem uma maratona pela frente. Então vamos reforçar, né? Muito bom, muito bom. E estamos aqui com Natália Martins, da Fazenda Camparino, que fica em Cáceres, mas hoje nós estamos gravando em Cuiabá, né? Por uma série de motivos tivemos que gravar aqui em Cuiabá. Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda ao Brasil que Produz. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite. Quando eu falei assim, o Guilherme me convidou, né, da Silveira, mas o que é? Ele falou, não, Natália, é uma série que se chama Brasil que Produz. Eu falei, não, eu tô dentro já, sem nem entender direito, porque só pelo nome eu achei muito bacana essa ideia de levar o agro, né, cada vez mais aí para todas as pontas, né? Eu acho que isso é um trabalho que nós pecuaristas temos que fazer, e vocês, né, como comunicadores. Então, eu sempre fui apaixonada por comunicação. Então, eu que agradeço o convite de contar um pouquinho, né, da Camparino aí pra vocês. Legal. Vamos ter boas histórias aqui, né? O Guilherme falou assim, cara, não era legal convidar um parente de vocês? Eu falei... Convida a Natália Gabriel Martins, Natália Martins, convida ela, pô. Eu sabia que ele ia fazer essa piada. Ontem quando eu fiquei sabendo, falei, já vou chegar lá, vou dizer, prima. Como que a gente... Muito bom. E olha só, essa segunda temporada tá chegando até você por causa de vários parceiros que nós temos aqui. O principal não, né? O primeiro parceiro é a Silveira Consultoria, que há 40 anos vem transformando resultados por meio de gestão estratégica, inovação e boas práticas na pecuária, com foco em eficiência, sustentabilidade e decisões baseadas em dados. Ela apoia produtores a elevar sua performance e rentabilidade em todos os estágios da fazenda. E quem está com a gente aqui também nessa segunda temporada é a Estância Bahia, que oferece mais de 30 anos em expertise em comercialização de bovinos selecionados, conectando produtores à oportunidade de negócio com qualidade e confiança. Você sabe que confiança é uma coisa super importante aqui na pecuária. Como uma rede de serviços de comercialização pecuária que impulsiona a cria, a recria e a engorda no mercado. E quem também está com a gente é a Imbra Tecnologia para Nutrição Saudável. Seu trabalho une inovação, saúde e sustentabilidade para elevar padrões produtivos em diversas espécies, com soluções que promovem eficiência e bem-estar animal, contribui para resultados consistentes em toda a cadeia de produção animal. Beleza? E bom, depois que eu falei tudo isso aqui, Natália, vamos começar aqui, cara. A gente sempre gosta de iniciar, né, os nossos trabalhos aqui entendendo um pouquinho mais da história, né, da fazenda e tudo mais. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, como tudo começou, como que vocês chegaram até aqui. Então, meu nome é Natália, eu sou filha do Flávio e da Jeane.
Meu pai tem a Fazenda Batuque e eu sou neta da dona Edilza e do seu Zé, da Fazenda Camparino. A minha história com a pecuária, eu acho que ela começou desde o meu nascimento, porque eu nasci lá em Minas, mas fui criada aqui no Mato Grosso, onde já estava abrindo as fazendas, né? A Camparino estava ali em sua construção, então eu fui criada na fazenda. Acho que até a idade de você ir para a escola, eu morava na fazenda mesmo, então tive muito aquela vitamina que a pessoa fala do S, né, que é da sujeira ali, fui criada na fazenda. E acho que isso é muito importante para a construção de quem eu sou hoje. Então, quando eu comecei a estudar, a gente mudou para Cáceres, que é a cidade mais próxima ali das fazendas, né? E ali eu me desenvolvi como criança, mas sempre com esse lado... a gente vai pra fazenda no final de semana, então convivendo com animais, com cavalo, acompanhando aquele dia a dia ali no campo. E aí eu brinco, tem até uma fase, eu acho que acho que toda pessoa passa por essa fase. Toda não, porque tem gente que já nasce assim, quero ser um boiadeiro, ou então a pessoa às vezes quando se envolve muito com o cavalo não tem tanto essa fase. Mas eu tive uma fase na adolescência que aí já tinha mudado para Cuiabá, que a gente mudou para Cuiabá, que não queria mais ir pra fazenda, queria, aos 15 anos ali, queria ficar às vezes tinha festa de uma amiguinha de 15 anos, não vou pra fazenda não. Só que aí meus pais foram bem firmes, né, não, nos finais de semana, não, você vai sim, porque lá que vem o nosso ganha-pão. Eu sempre cresci ouvindo isso, não, a gente tem que ir sim, lá é o nosso ganha-pão. Então acho que essa firmeza dos meus pais de educarem a gente nisso e a gente crescer dando valor no trabalho, porque a nossa única fonte de renda da nossa família inteira sempre foi a pecuária, foi muito importante para a construção de quem eu sou hoje. E aí, depois chegou o momento para decidir o que eu ia fazer de faculdade. Tenho um irmão mais velho, o Matheus, que é veterinário, né? Hoje meu braço direito do meu avô, que trabalha lá na Camparino também. E aí o Matheus já tinha iniciado veterinária. E aí, o que eu vou fazer? Naquele momento eu falava assim, não, eu gostava da fazenda, mas eu não me via trabalhando lá porque eu achava que não tinha mais lugar pra mim. Uhum. Não, meu irmão já é veterinário, o que eu vou fazer lá? Não tem o que eu fazer, então vou para outro rumo. Só que eu nunca soube assim direito, eu quero ser isso. Eu lembro que na época até fiz um teste vocacional, eu tinha dado medicina, direito e arquitetura. Nossa. Nada a ver, né? Bem igual, os três, né? Imagina a minha cabeça, né? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer direito. Então, fiz direito, sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos e tudo. Foi uma faculdade boa, passei na OAB antes de me formar, depois estagiei durante a faculdade inteira, e aí depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar num escritório de direito tributário aqui em Cuiabá, e era na pandemia. Eu lembro que eu acordava e dormia assim, falando, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Isso não é pra mim, eu não quero. Só que eu entrava num conflito tão interno, assim, tão grande, que eu falava, mas eu fiz direito, eu preciso ser advogada, como que eu vou falar pra minha família que eu não vou ser advogada mais? Aí eu lembro que meu pai falou assim pra mim, ele tava vendo aquele sofrimento meu tão intenso, assim, que eu não sabia mais o que eu fazia. Ele falou, minha filha, você não precisa, se você não quiser mais ficar nesse emprego, você não precisa, tá? Você pode pedir a sua demissão, se você quiser passar, porque era na pandemia, se você quiser ir lá pra fazenda comigo, passar um tempo lá. Pra mim aquilo lá foi um alívio. No mesmo dia eu pedi demissão. Ninguém entendeu nada, porque fazia pouco tempo que eu tinha entrado, né? Mas eu falei, não me identifiquei, não quero, e nem tentei outra área, fui direto pra fazenda. E aí na pandemia, aí eu fiquei, assim, trabalhando lá na fazenda do meu pai, na Batuque, uns 8 anos. 8 anos. Uns 8 meses. Eu fiquei lá trabalhando, assim, como se fosse uma vaqueira mesmo, sabe? Tem o meu primo Leonardo, que é o veterinário lá, e eu acompanhava ele, era igual um rabinho dele. O que ele fosse fazer naquele dia, eu tava junto.
curava um bico de bezerro, ia pro curral, acompanhava os manejos e passei muito tempo com meu pai também. E ali foi um divisor de águas para mim, porque meu pai foi colocando na minha cabeça que não, eu poderia sim ajudar na fazenda, na parte de gestão, na parte de comunicação. Só que nesses 8 meses eu trabalhava mais com a mão de obra, como se fosse um peão mesmo. E aí teve um dia que meu pai chegou pra mim e falou assim... Só que assim, nesse momento eu não tava 100% plena também, porque eu não tinha uma função ali. Eu pensava, se eu ficar uma semana em Cuiabá, não vai fazer muita diferença aqui na fazenda, sabe? E aí chegou um dia que meu pai falou assim pra mim, Natália, eu não quero mais você trabalhando aqui na fazenda. Eu falei, nossa senhora. Nem meu pai me quer, Você gente. demitida do meu E Que agora? maravilha. Mas tu mandou eu pedir demissão, pô, agora tu assume. Nem meu pai me quer. Só que, na verdade, ele não me queria mais como só uma mão de obra. Ele me queria ali como uma cabeça pensante. Ele falou, eu acho que você tá desperdiçada aqui, você tem potencial pra muito mais. Por que você não vai fazer um curso? Eu acho que você tem que ajudar seu avô. A Camparino já estava em ascensão, o Matheus já trabalhava lá na Camparino. A gente já realizava leilões, mas estava numa crescente já. E lá realmente tinha uma demanda maior, né? E aí eu falei, nossa, gente, mas eu fiquei, nem meu pai me quer. Aí eu fui fazer um MBA de gestão do agronegócio pela FGV aqui em Cuiabá. E aí aquilo também abriu a minha cabeça, trouxe uma visão mais empresarial do negócio, né? E aí eu comecei a ir mais lá pro meu avô, só que aí eu ia lá, eu passava o final de semana, voltava, ficava uma semana. E aí acho que meu avô foi percebendo aquele movimento, né? Só que eu não falava nada e nem ele falava nada. Só nos bastidores. Meu pai conversava com ele, o Matheus conversava com ele, a Natália saiu. E eu sempre tive uma relação muito boa com meu avô, de amizade, assim, a gente sempre foi muito ligado. Até as pessoas falam que eu pareço com ele, assim, nessa parte de gostar de ouvir pessoas, de conversar, de conhecer coisas novas e tal. Então a gente sempre se deu muito bem. E aí, lá na Camparino, uma pena que vocês não conheceram, mas não vai faltar oportunidades, ele tem sempre, já é um ícone, assim, você ir lá e dar uma voltinha com ele de carro. Uma voltinha, assim, a 5 km por hora. Sim. É uma voltinha mesmo para olhar os mínimos detalhes, então tem que ter paciência. E aí você vai conversando. E aí, nesse dia saiu eu e ele só, nessa voltinha. E aí ele falou assim pra mim, ele me chama de Branca, falou assim, Branca, então você saiu, né, não quer mais advogar mesmo? Eu falei, não quero, não gosto. Ele falou assim, você quer trabalhar comigo? Antes dele terminar a frase, eu já tava respondendo. Quero. Não sabia nem se eu ia ganhar, não ia ganhar. Não, quero. E foi aí que começou. A partir desse dia, eu lembro que eu fui a primeira pessoa que fui agradecer foi meu pai, né? Porque foi a pessoa que... Hoje eu trabalho com meus avós, né? Mas quem me incentivou mesmo a entrar lá e a trabalhar nesse meio foi meu pai. Então, a primeira pessoa que eu agradeci foi meu pai e minha mãe. E desde então, aí virou uma chavinha, assim, na minha cabeça. Falei assim, não, aqui me cabe. Eu tenho alguma coisa pra fazer aqui, eu tenho alguma coisa pra agregar aqui. E aí, no começo, meu avô me contratou pra assumir a parte financeira dos leilões. O recebimento, né? E aí eu comecei a fazer isso, a gente já tinha o marketing da Camparino, mas era assim, era bem pouco, né, porque era uma agência, não é, quando você tem uma agência e não tem uma pessoa inserida lá é diferente, né, mas eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação. E aí eu comecei a assumir as redes sociais da Camparino, me inteirar mais sobre esse mundo, né. E aí eu comecei a fazer o pós-venda também, né? Hoje a gente realiza 12 leilões por ano, esse ano. Ano passado foram 10, esse ano vão ser 12. Fora as participações fora de convidados, né? Então, assim, é uma agenda bem lotada, né? De eventos, de leilões. E hoje eu posso dizer que eu sou 100% plena no que eu faço. Óbvio que a gente sempre busca melhorar, trazer inovações, mas assim,
acho que tô no caminho certo. E aí eu assumi, então, a parte financeira, a parte do pós-venda, faço um pouco do comercial também, porque acaba que a gente tem muito contato com os clientes, né? Então, a gente realiza as vendas também. E a parte que eu sou mais apaixonada mesmo, que é a comunicação, né? Que é levar o nome da Camparino aí pra todos os lugares que eu consegui. Que legal. E qual foi os 3 que deu lá mesmo, no teste vocacional? Direito, arquitetura e medicina. Puta merda, Nada a ver, né? Eu tava tentando encaixar ali. Arquitetura. Mas o direito até é um negócio que eu acredito que um gestor de fazenda hoje, uma pessoa que tá na posição que tu tá, principalmente tu tá inserida no financeiro ali, por exemplo, né? É importante. Contrato, não sei o quê, né? Tu ter essa visão, tu ter esse entendimento de legislação, tudo que tá acontecendo aí, é importante. Eu acho que o direito não é um curso perdido pra ninguém, né? Não, e assim, advogado, né, em tese, quando vai defender, enfim, quando tu vai argumentar lá, tem que falar bastante, né? E tu caiu bem, assim, porque tu fala né? Um pouquinho, né? Fala mais que o papagaio, né? Tá falando, não, mas eu não consegui falar até agora, ganhou de mim, rapaz. O Faustão, né? Tá igual o Faustão. Não, mas é bom a pessoa que fala bastante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Depende. Se for ela até mas você não tá bom, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você... Porque tu falou bastante ali, né, da fazenda e tal, e tu falou que vocês vieram quando Minas. Veio de Minas. A fazenda, quando que foi comprada, enfim... Quando entrou na família, né? Quando é que essa fazenda daqui apareceu, assim, Então, eu sou a 6ª geração de pecuaristas. Nossa, que massa! Porque já veio de Minas, né? Meus avós, né, óbvio, meus bisavós, tataravós. Então, assim, o meu avô tinha fazenda lá em Minas e no Goiás. Certo. E aí era os meus avós, meu avô e minha avó, meu pai, o Flávio, meu tio Otávio, que é falecido, e a tia Denise. Né, então 3 filhos naquela época. E aí, eles cresceram lá nessas fazendas, lá em Minas e no Goiás, já criava gado, já selecionava o gado PO também. O meu bisavô também é pai da minha avó, então não é só do lado do meu avô, na verdade, o bisavô da minha avó também já era selecionador, gostava muito de gir. E meu pai gostava muito de cavalo. E lá, as pessoas veem hoje a gente muito forte no gado, mas na verdade a gente começou a fazer os leilões com cavalo. Então meu pai e meu tio laçavam, fazia prova lá, tudo. Só que aí meu avô conta essa história que lá ele fala que tava ficando apertado pra ele e pros meninos, porque meu pai já tava jovem, já ia casar e tal, o tio Otávio também. Então ele falou assim, não, aqui não vai dar pra criar todo mundo aqui, a gente vai ter que expandir os negócios. E aí vieram ver áreas aqui pro Mato Grosso, e aí se encantou ali por aquela região da Camparino. A Camparino já existia, né? Ela já existia. E aí ele fala que ele voltou lá pra Minas e foi falar pra minha avó. Eu gostei de uma área lá no Mato Grosso, nós, né, vamos comprar lá, só que é perto da Bolívia. Aí diz que ela perguntou assim, mas perto como? Um pé no Brasil, um pé na Bolívia. Nossa. Então isso foi há uns 30 anos atrás que a gente veio pro Mato... Aí vendeu essas fazendas lá, né? E veio pro Mato Grosso. Aí primeiro comprou a Camparino, que é onde é a fazenda dos meus avós, que eu trabalho hoje. Depois comprou a Batuque, que era do meu pai e do tio Otávio na época. E depois, por último, comprou a Alterosa, que ficou pra Denise. Alterosa é uma cidade lá de Minas, né?
Alterosa é uma cidade lá? Não sei. Ela fica lá em Pontes e Lacerda, aqui no Mato Grosso. Alterosa é uma cidade ali perto de Campo do Meio, daquela região. Aí, ó, ali. já tem até então uma referência. Talvez seja por isso, não sei. Mas... E aí, sim, aí tinha lugar para os meninos dele crescer e trabalhar. A Batuque, por exemplo, ela foi construída do zero. Era tudo fechado. Então, meu pai morou, acho que 1 ano, não sei direito, assim, quase 1 ano, numa barraca. Lá tem uma represa bonita, assim, na frente da fazenda. E aí ele e o tio Otávio moraram nessa barraca, tipo, abrindo fazenda, sabe? Trabalhando. Então, tudo que a gente construiu, né, foi com muito suor, muita dedicação deles. E, assim, a gente sabe que é um privilégio muito grande pegar isso, tipo, pronto, né? Claro. Sim. Mas a gente aprendeu a honrar esse passado, essa história, né? Então, foi isso. Saímos lá do Mato Grosso, de Minas, do Goiás, e viemos pro Mato Grosso. Meu avô fala que aqui tem largueza, sabe? Pra crescer, sim. Fartura. E acho que foi uma ótima pedida ter feito isso. Você vê, né, como é interessante, assim, essa é a história de, isso aqui não vai dar pra essa quantidade de gente, porque com 3 filhos é uma coisa. Já mas escutamos só que, mais de uma vez. Mais de uma vez, mas aí casa, de 3 vira 6, né? Então, pô, já fica mais difícil e da aí família. Vem neto, e aí vem filho, neto e tudo mais, né? Acho que o pensamento, né, daquela época foi muito desse, né? E assim, a gente escutou essa história várias vezes. A gente escutou, né, desde a primeira temporada do Brasil que produz. Porque, assim, não tem jeito, né? E aqui, na época, era o lugar onde a gente conseguiria fazer esse crescimento horizontal, expandir, né? Assim, expandir negócio. Por mais que a infraestrutura não fosse tão adequada, porque eu imagino que 30 anos atrás, nós estamos falando no início dos anos 90, mais ou não menos, tinha né? estrada, não tinha luz, era um caos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Natália, que é interessante explorar isso aí, não tá no nosso roteiro, mas é que tu deu uma deixa boa aí, que é o seguinte, tu falou assim, o ano passado a gente fez 10 leilões, esse ano nós vamos fazer 12 e tal. Como é que é isso aí no início do ano? Tipo, esse ano, na verdade, né? 2026, vocês sentam em algum momento e planejam todo 2027. O ano passado, vocês sentaram em 2025 em algum momento e já planejaram todo o 2026 nessa questão de leilões? Sim, a gente já tem... sempre tem os leilões fixos, né? Assim, que a gente já tem há uns anos. Mas as datas, o gado, já tem que estar tudo planejado, né? Porque o gado já tem que estar pré-apartado para determinado leilão. Não, isso aqui nós vamos vender em tal época. Então, as datas, tudo certinho com tal leiloeira, se vai ser virtual, se vai ser presencial, tudo já tem que estar planejado, assim, anos anteriores. Já estamos planejando quais leilões nós vamos fazer em 2027, por exemplo, sabe? E tudo com as datas pré-definidas, já tudo certinho. E uma coisa interessante, quando o Matheus entrou na Camparino, se eu não me falha a memória, eu vou fazer 4 anos de Camparino esse ano. O Matheus, eu acho que é 6 ou 7. Quando ele entrou, a Camparino realizava, se eu não me engano, 4 leilões por ano só. E aí, então, a gente tá numa crescente, sabe? Cada vez mais leilões, tentando cada vez mais agregar valor, né, ao nosso produto também. E até aproveitando nessa parte, Natália, assim, você falou do planejamento, né, comercial ali dos leilões e tal. Só que tem todo um planejamento prévio ali da produção, né? Você falou dos 12 leilões. Teria como trazer pra gente assim, como que é o sistema hoje? Os leilões, eles são de gado de touros, tem bezerro também? Como que é estruturado ali na fazenda pra gente conseguir, para vocês conseguirem fazer, né, todo esse movimento aí ao longo do ano? Hoje os nossos leilões são só de gado PO, né, só de genética. Só genética. Nós temos o gado de corte também, mas aí a gente vende pro frigorífico, né? Os leilões são só de genética. Hoje na Camparino nós criamos Nelore Mocho, Nelore Padrão, Cindy, Gir,
cavalo com ar de milha, aí tem os porquinhos caruncho, tem cachorro, tem galinha balão agora, tudo que meu avô cria, assim, é bem feito, sabe? Mas assim, a raça que a gente tem em maior quantidade é o Nelore, né? Mas a dedicação pro Cindy, pro Gir, pros cavalos é a mesma. E ainda vamos ter, acho que esse ano já, Girolando. E acho que é só mais essa. Só mais essa. Por enquanto é só mais essa. Mas a gente vende touros, né, reprodutores, né, para melhorar, né, o plantel daquele investidor que está adquirindo. Nós vendemos fêmeas também. Não sei te dizer exatamente há quantos anos a gente vende fêmeas, mas a gente não é muitos anos, sabe? Então a gente quis fazer um plantel bem feito para depois a gente disponibilizar as fêmeas para o mercado. A gente acredita que fêmeas boas são, assim, uma joia dentro de uma fazenda, né? Então, a gente demorou para abrir a venda das fêmeas, né? Acho que são 7 anos que a gente vende fêmeas. E leilão de touros mesmo, desde que eu era pequenininha, eu lembro que a gente realizava leilão em Mirassol, que é uma cidade aqui do interior do Mato Grosso. Eu lembro que eu era uma pirralhinha, assim, ficava lá no leilão, tinha touro mecânico, e eu falava assim, não, esse leilão aqui é do meu avô e do meu pai, eu posso furar a fila. Então eu era pequenininha. Então são as fêmeas e os reprodutores. A gente não vende aspiração e embriões, é uma política do meu avô. Então, por enquanto, a gente não vende. O nosso mercado, a gente tem um mercado muito forte dentro do Brasil, né? Praticamente em todos os estados tem genética Camparino. Isso é uma alegria muito grande para nós, a gente conseguir, né, disseminar aí a genética para todo canto do país. E temos também clientes fora do Brasil, né, que usam a genética Camparino. Temos clientes na Bolívia, né, um parceiro muito forte nosso. Na Colômbia, na Venezuela, no Paraguai, no México, acho que eu não estou esquecendo nenhum. Legal. Mas cada vez mais aí a gente está conseguindo levar a genética Camparino. E trabalhar com genética é isso, é ter uma evolução constante. É um planejamento, precisa muito de um planejamento. Ano passado a gente conseguiu realizar, que era um sonho do meu avô, de fazer um leilão de bezerros. Legal. Bezerros PO, né? Então foram comercializados bezerros de 12 meses de idade, mas para serem futuros reprodutores. O cliente comprou aquele bezerro, ele vai fazer a adaptação daquele bezerro na fazenda dele, na casa dele, e aí ele vai servir como um futuro reprodutor. Então a gente fez isso também, diminuímos as parcelas dos leilões, e foi uma grande alegria para nós. Esse leilão de bezerros foi realizado ano passado pela primeira vez, e esse ano tem de novo. Então a gente sempre está tentando inovar, assim, nessas coisas, né? E agora tu falando assim, me vem uma coisa aqui na cabeça que é o seguinte, né? Faz 4 anos e 8 meses que tu tá dentro dos negócios de vocês, que tu ficou 8 meses lá e tu disse que tá 4 na Camparino? Em junho desse ano vai fazer 4 anos. Então, Camparino, né? Que eu fui contratada pela Camparino, Mas tu trabalhou mais seu quase pai, um ano lá com teu pai. Então Então faz 5 anos que tu tá dentro do negócio como... E aí tu foi subindo de vaqueira pra... Sim. Você entrou como vaqueira e tal, e foi subindo de... E aí, tu falando assim, e pelo que a gente, né, conhece da Camparino, e enfim, é uma empresa de grande porte, né, cara? Porque, assim, não é uma fazenda... Assim, o produtor, ele já tem essa coisa, às vezes, de pensar que ele não é uma grande empresa. Mas né? E tu falando aí, consegue dar a dimensão do que é tá dentro desse negócio. E faz 5 anos que tu tá lá. E eu imagino que tu deve ter passado alguma coisa já nesses 5 anos, né? Tipo, vou ser advogado? Não vou. Arquiteto? Não vou. Não sei o quê. Vou pra lá, que é o que eu quero fazer.
Quais foram, pra ti, né? Nem vou perguntar do teu pai, do teu avô, porque eu acho que a gente tem que explorar muito essa tua entrada no negócio, né? Assim, esse episódio vai ser um episódio parecido com um que a gente teve na temporada passada, que é do Nicolas Dallagnol, que é, cara, é bem diferente a história do teu avô, do teu pai e a tua. E é a tua que a gente tem que contar. Quais foram os principais desafios que tu teve nestes 5 anos? Sim, sei lá, tanto na parte técnica, enfim, quais foram os desafios que tu lembra assim, cara, olha, esses 2 aqui, pá, isso aqui foi... Eu acho que o primeiro desafio que teve foi eu acreditar que realmente eu era capaz, que ali me cabia. Síndrome do impostor, né? Sabe? Será que eles vão me ouvir? Será que eu vou ter alguma coisa pra ajudar ali, sabe? Então, aí depois venci desse desafio foi eu tentar... Isso é um desafio constante na sucessão, eu acho. Você vê muitas coisas que você acredita que não seja daquela maneira, não que esteja errado, mas que não, acho que isso aqui a gente pode mudar, que a gente pode evoluir. E você saber conduzir isso para aquela pessoa mais velha, no caso meu avô. Como que eu vou abordar meu avô sobre isso aqui, que acho que tem que melhorar, que tem que evoluir. Só que, assim, muitas pessoas me perguntam sobre sucessão, né? A gente falam que a gente é um case de sucesso, de sucessão. Mas só quem sabe, só quem vive a sucessão, sabe que não é um mar de rosas. Mas também não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, assim. Eu acho que, então... Um desafio foi eu aprender a olhar aquilo que eu achava que na minha cabeça não estava certo, mas saber o jeito certo de abordar meu avô, saber a hora certa de falar, pra não brigar, pra, sabe, respeitar ali, até porque eu acho que a gente fui educada e cresci sabendo honrar o passado, honrar os mais velhos, né? Então... É isso, e aí depois também tem, quando você aí tem o conflito de geração, né, eu mais nova com meu avô, de 84, mas assim, ele tem uma cabeça de um jovem, ele tem, na verdade 83, não posso aumentar a idade dele. Ele vai assistir. Esse conflito de gerações, mas assim, o meu avô é uma pessoa que ele pensa... além do tempo, assim, a cabeça dele é muito boa, assim. Então as pessoas falam, Natália, como que você conseguiu fazer o marketing da Camparino, que eu desenvolvi quadros com ele, Zezão Responde, né? Muito bom, inclusive. E parabéns, viu? Obrigada. Como que você conseguiu? Eu falei, gente, é tudo com jeitinho, com conversa e tal. Mas é óbvio porque ele também tem a cabeça mais aberta para isso, mas para as outras coisas também ele não tem. Então tem muita coisa ainda que a gente tá no caminho para conseguir. E aí tem o conflito também, assim, não digo conflito, mas você saber separar o familiar, porque é uma família trabalhando junto. Empresa familiar de fato, né? De fato, eu com meu irmão, então, a gente teve algum desentendimento familiar, mas não pode misturar isso com o trabalho. Então, isso é uma das coisas que eu ainda estou aprendendo. Nós estamos aprendendo a lidar, sabe? Mas eu acho que esse é um grande segredo da sucessão, é você respeitar cada um, sabe? Respeitar os limites, cada um tem a sua função bem definida. E pensar que aquilo ali é uma empresa que você é o dono, mas você também não pode se colocar na posição de dono toda hora, eu acho, sabe? Que você tem que ver, por exemplo, hoje eu vejo meu irmão como meu parceiro, sabe? Então, eu não sou dona dele, eu não posso mandar nele toda hora. Manda às vezes. Mas eu acho que é isso, ir respeitando, sabe? Os processos...
Então esse é um desafio, assim, saber a hora certa, porque a minha cabeça é uma cabeça muito, assim, muito pensante, toda hora pensando, e então respeitar, às vezes a pessoa não é igual a mim, né, então eu não posso chegar lá e falar, não, vamos fazer assim, 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 às vezes não vai dar certo, então ter esse tato de vocês sentindo e... Legal. E tu falou aí, né, que sobre como é que tu consegue fazer e tal, né, e o teu vô te escutar. Eu acho que também tem uma coisa aí na equação que é ele ter te convidado. A partir do momento que ele te convidou para vir trabalhar com ele, assim, ele já tem um canal de comunicação sempre aberto ali. Não é aquela coisa que tu tem que, posso entrar? Não. Aquele canal, né? Porque como ele te convidou, aquele canal tá aberto lá. Lógico que tu não pode chegar e dizer assim, ó, eu já falei com o pessoal lá, agora nós vamos vender aquela, né? Vamos vender como é que falou que que ele não gosta de vender? Embrião. Agora vamos, não, já vendi. Não. Quebra o pau, né? Quebra o pau. Tem que ser de um jeito, né? Tipo, sei lá, se tu decide que, cara, seria legal, tu começa a mostrar, né, cases pra ele. Olha só, negócio, né? Sabe o fulano lá? Pois é, olha só, olha que notícia legal aqui que eles estão vendendo lá e tal. Isso aqui tem uma rentabilidade e tal, sei lá. Tem que ter o jeito, como tu falou, né? E é neta, né, cara? Isso, e acho que uma coisa legal que você falou, né, que é respeitar as individualidades, né? Eu acho que, assim, em qualquer negócio, né, em especial no negócio família, familiar, né, porque, assim, existe toda uma história ali por trás disso tudo, né, da fazenda, do negócio mesmo como um todo, né, cara, que eu acho que pesa bastante no dia a dia, né? E aí, até um pouco nesse ponto, assim, Natália, o que você, ao longo desses 5 anos, assim, quais foram os principais erros que você cometeu, que você, que você pode ensinar a gente aqui, quem estiver ouvindo, que trouxe um aprendizado no negócio? Erro vai acontecer, só que a gente tem que aprender com ele. Já errei bastante, assim, sabe, mas eu acho que é isso que eu tava falando, de querer impor uma ideia, sabe? Até aquela expressão por goela abaixo. É porque tu tem convicção, né? Cara, isso é bom. Mas não adianta. Se a pessoa, primeiro de tudo, se ela não quiser, não adianta. Não adianta. Tu não quer, dois não faz. Tem um ditado. Tem coisa que meu avô não quer, então não adianta. Eu não vou ficar... Ele, com a idade dele, ficar, sabe, insistindo naquilo. E eu acho que, às vezes, como minha cabeça é muito acelerada, assim, querer fazer tudo de uma vez só. Também não dá. É de passinho em passinho. A gente já tá melhorando muitas coisas lá, dessa parte de gestão de processo, gestão financeira, né? Então, é passinho por passinho. Não adianta eu chegar lá e falar assim, não, vamos mudar tudo isso aqui. Não, porque ele fez assim a vida dele inteira e deu certo, por que agora vai mudar? Quem sou eu pra falar que tá errado, né? Isso. Então, acho que... Tem que agregar, né? Ele tem que entender que, cara, nós vamos ganhar muito com isso. Só que esse é o... a decisão é dele, né? Esse é o B.O., né? Então, acho que uns erros foram... tentar, assim, mudar alguma coisa que... Bruscamente e mudar, revolucionar alguma coisa, assim, sabe? Mas, graças a Deus, assim, a gente sempre se deu muito bem, toda a família. Se respeitando, né, seguindo, crescendo. E meu avô tem a cabeça muito aberta, assim, sabe? Ele sempre esteve aberto a novidade. Sim. Ele, assim, ele adora conversar com pessoas jovens, sabe? E gosta muito de conversar com os amigos dele, antigos também. Mas, assim, você vê que ele tem um brilho no olho, assim, quando ele tá conversando com uma pessoa jovem que tá trazendo uma novidade pra ele. E sobre todos os assuntos, sabe? Política, comércio, tudo. Sim. Então, ele é um privilégio, né? Poder trabalhar com ele, crescer e ter uma pessoa que
pensa longe, né? Que tem um pensamento a longo prazo, que escuta, que está aberto a inovações. Entendi, legal. E até, aproveitando esse gancho é muito bom, né? Porque quando a gente fala sobre inovação, nós temos isso que você falou, né? Às vezes não quer dizer muito, a geração importa, mas o que importa muito mais é a cabeça aberta em relação a isso, né? Eu sei que você está no negócio ali há 5 anos, mas é um negócio aí que já dura mais de 30 anos, né? Nessas conversas com o seu avô, até com o seu irmão também, né, que está na parte técnica ali, o que vocês entendem como tendo sido uma das tecnologias que impactaram o negócio da maneira como ele está hoje, assim? O que você pode trazer para a gente em relação a isso aí? Falando assim da parte do gado, hoje a Camparino trabalha com, assim, acho que quase todas as inovações que tem no mercado. A gente faz FIV, né? Que foi, assim, deu um avanço muito maior, né? Tem uma frase do meu avô que fala, quem faz IATF anda, quem faz FIV corre, um negócio assim que ele fala. Então, foi um avanço, né? Isso a gente já faz há muito tempo também. A gente faz também todas as medições, né, com a empresa Aval, de ultrassonografia de carcaça, precocidade dos machos, toda essa parte, assim, do que está disponível na parte da genética, a gente já implementou na fazenda. Os acasalamentos dirigidos, junto com a equipe da Melhora Mais. Então, tudo que tem disponível no mercado hoje, na parte de genética, a gente implementou na Camparino. Mas sempre com o olhar nosso. A gente, eles moram na fazenda, o Matheus, meu avô, então isso é um diferencial muito grande. Tem todas essas tecnologias aplicadas, mas com o nosso olhar dentro do curral. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande. E aí, na parte da comunicação, a gente conseguiu trazer, igual esses quadros do Zezão Responde, trazer, as pessoas tinham muita curiosidade, né, de conhecer, falar com ele. Então, eu falei, gente, como que eu posso explorar esse conhecimento do meu avô, né, e trazer para as redes sociais? E aí, foi aí que eu desenvolvi esses quadros aí do Instagram da Camparino. Legal. E é um conhecimento, tipo, o conhecimento dele é um conhecimento tácito, né? Tipo assim, ó, tá na cabeça dele. Ele não entende, às vezes, que é tão importante passar aquilo ali. E isso é uma forma de documentar, né? Tu falou em processos ali atrás e tal. Fazer isso aí não é só marketing, né? É um jeito de tu documentar também a história, o jeito de fazer, né? Os avanços que aconteceram, né? Baseado da forma que fazia. Isso E você percebe assim, né? Existem muitas fazendas que trabalham com genética, né? A gente vê inúmeras Brasil afora, né? Mas que consegue aplicar as tecnologias e elas perdurarem ao longo do tempo, cara, isso assim, e tá à frente, né? Então, assim, a cabeça tem que estar muito boa para poder fazer isso. Eu acho que, e agora junto com o seu irmão e você ali, né? Não só as questões técnicas ali de melhoramento genético e tudo mais, mas também inovações do ponto de vista de comunicação. A gente falava antes aqui, né, Natália, sobre o quão importante é comunicar o que nós fazemos, né? Até porque se a gente não conta a nossa história, alguém vai contar por nós. E aí não é legal, né? Geralmente não conta muito bem, né? Exato. Mas tenho buscado cada vez mais contar a história da Camparino, porque eu acho que hoje pessoas se conectam com pessoas, né? Então, aquela pessoa que está comprando um animal JH, que está comprando um animal Camparino, ele não está comprando só o animal. Ele está comprando as nossas horas de curral, ele está comprando a nossa história, ele está comprando conhecimento, um pedaço do conhecimento do meu avô, sabe? Então, eu vejo muito isso. E a gente também ganha muito com isso, porque, nossa, quantos clientes, assim, que viraram amigos, sabe? Quantos clientes que a gente teve alguma conexão, que às vezes não é do agro, mas trabalha em outra coisa. Assim, então, é muito gratificante, sabe? A gente vê isso. E eu acho que
Isso a gente só consegue através da comunicação. Você comunicar no agro não é você, se mostrar, sabe? Querer mostrar demais. Eu acho que não, é você se posicionar. Pelo menos assim, eu penso assim, a gente tem uma história de muito suor, de muita dedicação, sabe? Eles moram na fazenda. Até hoje, né? Até hoje. Quantos pecuaristas... não sei, assim, não é grandes empresas, assim. Geralmente o cara tem outra coisa, né? Vive pra lá. Não, tem uma tradição ali, sabe? Então, a gente explorar isso, as pessoas gostam de ver isso, entendeu? Então, eu assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu levo a história da Camparino e eu gosto de mostrar muito isso, sabe? Legal. Muito bom. Cara, não, e tu tava falando aí, eu tava pensando aqui, né? Ontem a gente tava conversando lá com o Renan e com a Edneia da Anterior, né? da Santo Hernani. E aí tu tava falando assim, ele não tá comprando só um touro lá, enfim, ele tá comprando uma história, ele tá comprando, e ele tá comprando anos de trabalho que ele não precisou, inclusive, tá? Fazer, né? Porque lá mesmo eles estavam falando ontem, 22 ou 24 anos de melhoramento genético, que é o mesmo que vocês estão fazendo lá. Vocês têm anos de melhoramento que a pessoa não precisou, ela tá comprando aquilo, tem um valor agregado gigantesco que inclusive vocês nem conseguem cobrar, né? Porque se tu for cobrar todo o trabalho de melhoramento que vocês fazem, fica inviável, né? Vender. Mas além da história, anos de melhoramento de tecnologia, que é uma tecnologia que tu tá vendendo, inclusive, né? É uma tecnologia que tu tá vendendo. E isso é importante mostrar como que acontece. E isso é um pouco do que o Brasil Produz também faz, né? Que é trazer tu até aqui para tu poder falar sobre isso também. É diferente de você comprar um iPhone e comprar os componentes para colocar no iPhone. Né? Ninguém, se a gente parar aqui agora e comprar todas as peças de um iPhone, a gente não vai conseguir montar ele, muito provavelmente, né? Mas o que vocês vêm construindo ao longo do tempo é um pouco desse processo. Mas vai lá, acho que tem que ir para frente aí. Não, e eu também, a gente tá vendo muita coisa mudar aí, né, Natália? E isso causa até um pouco de preocupação com muitas coisas, né, cara? A gente tem hoje aí mercado, o agro tá num mercado extremamente dinâmico. Guerra lá no Oriente Médio, guerra lá na Ucrânia, o Estreito de Hormuz que fecha, abre e não sei o quê. E isso impacta diretamente, né, no negócio de vocês. E impacta de que forma? Né? Impacta no financeiro, impacta na parte fiscal, né? Por exemplo, agora está chegando aí reforma tributária. Esse ano, 2026 é ano de teste, vai até 2033. Tá, mas 2033 vai estar funcionando. Porque ninguém sabe nada, né? Porque cada dia muda um negócio. Nem quem fez a lei sabe, né? Mas fizeram. Azar, que se vire aí, né? Que é como eles fazem toda a vida. E isso não é só... isso não é uma... não é uma coisa que impactou, é uma mudança que está acontecendo. Como é que vocês se preparam, assim? Como é que vocês fazem para estar preparado diariamente até, né? Mas como é que vocês vêm preparando isso, tu que está à frente do financeiro, lá inclusive da gestão, para esse novo cenário? Porque isso é um novo cenário, assim, não adianta mais tu olhar pro... né? Sim. E aí? A gente fala assim, faça chuva ou faça sol, o leilão vai acontecer, o gado tá pronto, tá apartado. Às vezes tem uma coisa que impacta muito os pecuaristas é a política, né? Eu lembro um leilão que teve o cenário político tava péssimo. Péssimo. E aí, o leilão? Vai acontecer. Vai ter que acontecer. Às vezes, o preço não vai ser o que a gente tanto esperava, mas eu acho que o pecuarista, ele tá mudando, assim, porque
o mercado ele é muito volátil, né? São muitas variáveis, todo dia muda, arroba sobe, arroba desce, sobe, desce, a seca vem, a seca vai, tem a guerra, os insumos vai lá em cima. China não quer mais Não carne, quer, quer carne. fecha o mercado, abre o mercado. Gente, isso aí, eu acho que desde a época do meu avô existia, sempre vai existir. Então, eu acho que o pecuarista, ele tá se informando mais, ele tá se acostumando mais com essas variáveis. E é isso que a gente tem que fazer, porque a gente não vai conseguir mudar o cenário, vai conseguir mudar a guerra lá? Não vai. Lógico que nós temos que fazer a nossa parte como cidadão brasileiro, tentar mudar, mas vai conseguir mudar todo o cenário político do jeito que a gente quer? Não sei. Tomara que meus filhos consigam ver isso. Mas, assim, se você ficar pensando em tantas questões externas, você fica doido, né? Porque já basta as questões externas lá dentro da sua fazenda. Não tá chovendo. Então, tá chovendo demais agora. O índice não foi bom. Os funcionários tá acontecendo isso, sabe? Então, são muitas questões. Se você ficar tão preocupado, óbvio que você tem que acompanhar, eu acho, o mercado, as tendências e tal, mas assim, se você ficar tão bitolado nisso, eu acho que não é bom. Até um exemplo disso, os nossos leilões sempre haviam sido, ultimamente, em 30 parcelas, né? E a gente estava buscando reduzir essas parcelas, porque acho que de uma forma mais justa, tanto para nós, né, principalmente para nós, quanto para o comprador também, pagar aquilo ali tudo dentro de um ano, né, porque hoje, o que você compra aí que é parcelado em 30 vezes? O fluxo de caixa... Pois é. Eu não sei, assim, eu não compro nada parcelado em 30 vezes, nem sei, assim, mas enfim. E aí, nosso primeiro leilão desse ano foi em março agora, dia 15 de 16 de março. E aí meu avô tava com essa ideia já de reduzir as parcelas. A gente reduziu ano passado, a gente fez o leilão de bezerros em 14 parcelas. Porque era um gado mais jovem, então tinha essa justificativa também, né? E aí a arroba, né, tinha dado uma subida e tal. Aí o Matheus falou assim, vô, agora é a hora, porque se a gente não fizer agora, não vai conseguir fazer depois. Agora vamos aproveitar o momento. Então você tem esse feeling também, sim, né? Sim. E é importante você acompanhar o mercado. Legal, legal. E assim, você falou uma coisa aí, o Gabriel comentou, né? A gente faz o leilão, 12 leilões, tem todo um planejamento prévio, né? Que parte até da parte produtiva, né? Junto com o seu irmão, com o seu avô. E depois tem toda a parte de execução dos leilões, acompanhamento do financeiro e por aí vai, né? A gente sabe que leilão tem muitas parcelas e tal, né? E tem um descasamento muitas vezes do fluxo de caixa, né? Como que é a importância, qual que é a importância de olhar para os números dentro desse negócio, né? Porque eu imagino que não deve ser simples, né? Assim, 12 leilões, cada leilão com várias parcelas, acompanhar esse fluxo, a parte produtiva, faça sol, faça chuva, vai ter que acontecer, né? Como que vocês olham os números para tomar essas decisões, assim? Eu acho que é muito importante você ter esses números na mão para você olhar para eles, entender, né? Porque não basta só olhar, você tem que entender o que é aquilo que tá querendo te dizer, o que isso tá mostrando para nós. E aí você tomar as decisões, né? Por exemplo, o negócio das parcelas, a nossa inadimplência eu vi que estava aumentando um pouco. Se a gente ainda não tem como eu te dizer se vai melhorar, mas geralmente é assim, né? Se a inadimplência está aumentando, vamos reduzir as parcelas um pouco, porque tende a melhorar, né? Então, isso é importante, você olhar para esses números. Meu avô não é o mais adepto do mundo para os números, mas por quê? Porque a cabeça dele é muito boa e ele consegue guardar isso tudo. Eu até falei, até uma forma de eu explicar para ele a importância, falei, vô, a sua geração, ela é de uma geração que guarda tudo na cabeça. A minha geração, não, a gente anota no celular, anota no computador, nas planilhas.
Então, como que eu vou tomar uma decisão que pra mim é muito importante se eu sem ter aquilo? Porque isso aí tá na sua cabeça. Ou toda hora eu vou ter que ficar te perguntando aqui, você vai me falar toda hora? Aí ele deu uma risada, ele falou assim, coloca na sua cabeça. Eu falei, mas a minha cabeça não é igual a sua. A minha cabeça não é igual a sua, sabe? Sim. Então ele tá se moldando pra isso daí, tá começando a entender como a gente pensa também, né? Sim. A gente até comenta muito isso, né, Gabriel, assim, ó, o quanto que as informações, os dados, pra nossa geração, né, assim, 30, 40, 50 anos, assim, as informações, tem tanta coisa que entra na nossa cabeça, WhatsApp, telefone, blá, 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 que às vezes não tem espaço, né, pra guardar tudo, cara. E essa é uma baita de uma ferramenta pra entrada de uma nova geração como a sua, né? Sim. Porque, que é assim, a gente faz isso, né? E assim, ela tem que lidar com muita... como a gente falou, é dinâmico demais. É demais. Então, tu não pode ter toda aquela informação na tua cabeça. Tu tem que ter lá uma dashboard que tu olhe e veja a tendência, veja o que tá gritando, né? Assim, aonde é que eu vou ter que mexer? Qual é o ponteiro que eu vou ter que mudar? Né? Eu não vou... E não vai conseguir tomar essa decisão se não tiver um número, um indicador dizendo... Indicador, né? Indicador já diz. É indicador. Indica, né? A dor. Indica, Então, assim, tu tem que ter um rumo, né? E eles tinham muito feeling, né? Sim, baseado no que eles estavam vendo, tal, e no que ele já tinha. E outra coisa, né? A geração do teu avô é a geração que aquilo ali era a vida dele. Era a vida dele, exatamente. Então, cara, ele só tinha atenção para aquilo. O hobby dele era a fazenda, né? Exatamente. Ela já e o trabalho. Aquilo ali é um negócio, ela ama aquilo ali, mas ela tem outras coisas que ela gosta de fazer, e se ela tiver só com aquilo ali na cabeça, não dá. E aí eu já queria também ver contigo uma coisa assim. Dentro desse negócio de mercado e tal, a gente tem aí uma onda de sustentabilidade, conformidade com as paradas e tal. Como é que isso tem, assim, chegado em vocês? Como que vocês têm que... Porque eu vejo que tu é bem atuante em rede social, tu mesmo é bem atuante em rede social, a Camparino também. Isso dá exposição e, né, a galera começa a olhar pra lá. É bom por um lado, ruim por outro. Como é que vocês, né, como é que tem afetado, tem chegado em vocês, assim? Como é que vocês têm lidado até com a legislação, né, que a gente falou, né? O cara faz a legislação lá em Brasília e não sujou a bota lá pra ver como é que ia fazer acontecer, né? Não, assim, a gente tem, acho que pela exposição da Camparino, né? Então, a gente tem uma monitoração constante ali, tanto pela área da fronteira, mas não vejo isso como um ponto negativo, porque a gente anda sempre, né, certinho com as áreas de preservação, isso tudo certo. E também a gente sempre tenta trazer, mostrar isso também nas redes sociais, o bem-estar animal, né? Na Camparino, sempre a gente tenta mostrar os manejos, como que é feito, os funcionários são ensinados, né, como tratar o animal, né, como levar o animal calmo, até porque isso afeta. Se você vai fazer uma inseminação, uma aspiração, você não vai levar o animal correndo, né, agitado para o curral. Então, a gente tem um treinamento que é aquele treinamento nada nas mãos, ainda não consegui levar lá na fazenda, não consegui convencer eles, mas quero levar, sabe? Eu acho isso muito importante, porque a pessoa que tá lá em São Paulo, ou que tá lá na Europa, é muito fácil ela apontar o dedo barbada, né? E criticar, né? Mas criticar a gente que produz, que coloca a comida no prato dela e ela achar uma coisa. Mas por que a gente não se defende, então, sabe? Vamos trazer essas informações, vamos mostrar, então, que não é feito dessa maneira. Não adianta você, não é feito assim, não, você não sabe nada. Não, acho que isso não adianta. O confronto não adianta nesse caso. Não adianta, esse é o tipo né? da comunicação que eu sou radicalmente contra e não tenho medo de ser cancelado por falar, sabe? Porque, assim, não adianta tu ir lá e fazer uma paródia da música da fulaninha pra bater de frente com ela. Vai só piorar. Porque a criatura tem 5 milhões de seguidores, vão cair de pau em cima de ti, eles não querem nem saber o que tu tá falando. Então é muito melhor tu
mostrar como que as coisas acontecem verdade, né? sem bater, assim, não vou lá numa postagem e vou responder lá embaixo, não, eu vou colocar na rede social da Camparino como as coisas acontecem, e as pessoas vão olhar lá, né? Eu tava no evento do Boi que Deixa Dinheiro, e aí tava assistindo uma palestra, não me recordo agora quem era o palestrante, mas ele tava mostrando os mapas com os dados oficiais, acho que era da Embrapa, o mapa de preservação do Brasil em relação aos outros países. E aí era um dado tão, assim, era tão gritante a diferença que eu falei, gente, não é tudo... Eu sabia que o Brasil preserva, mas eu não sabia os números exatos. Eu falei assim, aí eu tirei uma foto, mandei pra minha equipe lá do marketing da Camparino, porque eu não faço tudo isso sozinha, né? Tem a equipe que me ajuda. E falei assim, eu quero agora, todo mês, a gente vai começar ainda. Todo mês eu quero um post educativo. Porque eu acho que a gente, como fornecedor de genética, uma fazenda que tem visibilidade, eu acho importante a gente mostrar isso. Printei lá, falei assim, o site oficial é esse, vamos trazer alguma referência da Camparino, alguma coisa assim, mas vamos fazer isso, o objetivo desse post vai ser mostrar as áreas de preservação do Brasil, quanto é gritante comparado aos outros países. E aí tinha um outro lá também falando do uso de defensivos agrícolas. Sim. Que a gente acha, porque fica escutando muito, que o Brasil usa muito. Sim, porque e aí tinha a comparação grande, com os outros países. Eu achei isso muito interessante. A quantidade, o volume é grande. Por quê? Porque a nossa produção é muito grande, mas o volume por hectare e tinha isso. Nossa. Tinha o investimento também, que não é tão alto quanto os outros países, sabe? Então, eu peguei esses dados pra gente trazer, cada mês a gente explorar alguma coisa, um post educativo que gera engajamento, mas também que gera educação nas pessoas, né? Então, eu acho que isso... A gente tem esse papel, né? E assim, a gente sabe, mesmo na nossa área, né, quem é do agro muitas vezes não tem a noção, né? Porque, por exemplo, você fala, beleza, o Brasil preserva 66% da sua área produtiva. Isso é um número frio, né? Mas se daqui a pouco, o Brasil preserva 60% das áreas. 40% dessas áreas aqui estão dentro de propriedades rurais. Aqui na Camparino, nós temos... Aí, manda uma imagem lá de cima, fica lá, você consegue ver o negócio, outra, né, cara? Que é outra vida, né, cara? E outra, assim, preserva 66%. É um número frio, cara. E aí? Sim, isso é o equivalente a Portugal, Espanha, não sei o quê. Aí tu dá a dimensão, né? É como se todos esses países aqui fossem um florestão. É isso aí. Porra, agora o negócio... Então, assim, tu tem que, né? Porque os caras falam isso, né? Assim, queimou... Quando acontecia as queimadas, né? Que noticiavam queimada, na verdade. Né? Hoje não noticia mais. Mas, assim, quando noticiava queimada... é o equivalente a não sei quantos campos de futebol. Aí tu vai ver 1 hectare. E não era uma queimada que o cara foi lá e tocou fogo, né? Que a gente sabe, né? O negócio é natural ali e tal. Mas enfim, usar esse mesmo método é o que vai fazer a gente, né, estourar a bolha. Porque ontem a gente estava falando ainda que a gente comunica muito bem entre nós. De casa, né? O agro se comunica muito bem ali com o agro. Tem que comunicar pra fora, né? É isso aí. Tem que comunicar pra fora. E acho que você só consegue comunicar pra fora mostrando dados oficiais, né? Isso. Não, e não tentando rebater o que a pessoa... Porque quando tu tenta rebater, aí virou bate-boca. Aí tem 2 torcidas. Não vai dar certo. Não dá certo. Né? É tu fazer o que tu falou, assim, constância e ser educativo, ser conteúdo de educação. Isso é muito legal, assim. Parabéns até. Obrigada. Pela ideia, né? Isso é muito bom, pela cara. ideia. E, Natália, indo a gente contou, né, a história da família, todos esses processos que estão acontecendo, né, nesses últimos 4, 5 anos aí da sua vida.
E eu já pelo menos já pude perceber o quanto o legado é importante, né? A sexta geração de produtores rurais aí na família, então tem uma história carregando aí por trás, né? E você comentou ali atrás que muita gente chega para vocês, poxa, vocês têm um caso muito legal de sucessão familiar e tal, né? Você mesmo falou ali atrás, eu quero que meus filhos vejam isso lá na frente e tal. Como a gente sabe que legado é um negócio super importante dentro do nosso setor, em especial, como que você enxerga o engajamento, como engajar as próximas gerações para levar o negócio adiante, né? Porque se nós estamos falando em 6 gerações, nós estamos falando aí em algumas décadas de negócio, né, cara? Como que você enxerga para levar essa geração né? para frente, sabe? Eu acho que isso tem que ser de uma forma muito natural, mas os pais ou os avós têm sim que incentivar os sucessores. E assim, não incentivar às vezes, isso aqui vai ser seu trabalho, mas incentivar, igual meus pais fizeram, isso aqui é o nosso ganha-pão, é daqui que vem nosso dinheiro. Para você comprar uma roupa na cidade ou pra gente viajar pra uma praia, o papai tem que ficar aqui trabalhando no sol, na fazenda. E acho que isso começa desde criança, sabe? Você dá um cavalo para o seu filho ou para o seu neto. O cavalo, ele consegue trazer, assim, uma conexão muito forte, eu acho, com as crianças, sabe? Eu lembro que eu amava ir pra fazenda só pra montar no meu cavalo, pra ficar lá dando banho nele, sabe? Então, trazer essas memórias afetivas. Adorava ir pra fazenda pra ficar subindo na árvore com as crianças que tinham lá, sabe? Então, você criar memórias na criança, no adolescente, de que aquilo ali é um lugar agradável, de que aquilo ali é um lugar leve, é um lugar feliz. E aí, quando já está mais na parte adulta, eu acho muito interessante a pessoa, né, o mais velho, falar de patrimônio, falar de financeiro, das finanças, porque eu vejo, assim, muita sucessão às vezes não dá certo, porque aquela pessoa, não posso contar pra eles que a gente tem esse patrimônio, então que a gente tem essa, sabe? E aí depois morre, como ela nunca teve acesso àquele patrimônio, nunca teve acesso àquele dinheiro, o que ela vai fazer? Vai torrar tudo. Aí nunca teve aquele dinheiro, vai torrar. Não sabe lidar com Não sabe lidar com aquilo. Então eu acho que é importante você ir colocando pra pessoa, a gente tem isso, mas custa tanto pra fazer isso, entendeu? Você mostrar o ônus e o bônus. Porque ali ela vai crescendo com aquilo, entendeu? E também, se ela não cresceu naquilo, mas por acaso agora vai trabalhar, eu acho que também tem como dar certo, sabe? Mas só deu certo porque vocês cresceram na fazenda? Eu acho que não. É uma chance muito maior de você ter esse envolvimento afetivo que a gente tem, né? Mas acho que também tem como dar certo se não tiver crescido nisso. Eu acho que é mais difícil. Mas tem como. Porque quando eu falo assim, a sucessão dá certo quando você entende o legado, quando você entende a história. Às vezes, depois de grande, assim, você vai entender de outra forma, mas tem como dar certo. Então, se você tiver a oportunidade de conseguir plantar isso nos seus filhos, na geração mais nova, desde pequeno, eu acho que a chance de dar certo é muito maior, né? E eu sempre falo, herança é o que você deixa para as pessoas, né? E o legado é o que você deixa nas pessoas. Então, eu acho que eu não seria apaixonada pelo que eu faço, pela história da minha família, se eu não tivesse vivido, se eu não tivesse entendido isso, sabe? Acho que isso tá no sangue mesmo. Sim, sim. E aquele período inicial, né? Eu falo assim, eu tenho filhos, né? E às vezes a gente vai estudar algumas coisas e a vida da gente é meio que dividida por setênios, né? Então, na primeira infância, ela é super importante para determinadas coisas, assim como o segundo, o terceiro, né? Então, a criança, ela vai formar...
A pessoa vai formar mesmo, de fato, o cérebro dela vai estar estável lá com 21, 22 anos, né? Mas essa primeira infância, ela exerce um poder gigantesco na vida da gente. Você tava falando, eu tava lembrando, porra, eu ia na fazenda do meu avô, andava a cavalo, pegava bosta no chão, jogava nos meus primos, entendeu? Então é um tipo de coisa que... Fica marcado na fica memória, marcado né? na memória da gente, né, cara? Eu acho que esse é Você falou, tem como dar certo de outra maneira? Tem, poxa, assim, a gente vê várias histórias Sim. que deram certo, né? Mas a chance é muito maior, né? Então, obviamente, né, tem que estar a turma junto ali, né, dentro do processo, né? E assim, isso aí é super importante para a pessoa aprender a gostar e naturalmente entrar no negócio, né? Só que uma vez que tu tá lá dentro, tu tem que saber como fazer aquilo ali funcionar. Isso aí. Como é que vocês fazem hoje lá, Natália, dentro do grupo todo ali, né? A preparação técnica desses sucessores. Como é que funciona isso, sim? Vocês têm, tipo, né? Tu falou, ó, fiz um curso na FGV e tal, mas foi uma iniciativa tua, talvez. Mas a preparação técnica do sucessor, né? Para ele, de todos vocês, porque não é só tu, teu irmão, não sei o que, teu primo, tu falou aí. A gente tem 2 da geração mais nova, né? São 4 netos. O Matheus, eu, aí tem o meu irmão mais novo, o Thiago, que tem 17 anos, e tem o Pedro, que eu acho que tá com 16, que é o filho da tia D. Então, assim, a gente tenta sempre, pelo menos o Thiago, né, que é o meu irmão, a gente tem mais proximidade, a gente tenta sempre inserir ele nas coisas, assim. Ele acaba que vai mais lá no Batuque, porque aí vai com minha mãe, né, mas assim, feriado, férias, ele passa tudo lá, e aí é trabalhando mesmo, igual vaqueiro. Por quê? Porque ele tem que entender como é feito aquele processo, ele tem que entender o valor do suor, você ficar um dia inteiro em cima do cavalo, no sol quente, não é fácil. E aí você entende, é o privilégio que você tem de ficar lá no ar-condicionado, na mordomia em Cuiabá, por exemplo, né? Então a gente tenta inserir ele, levar ele para os leilões presenciais. Ele foi ano passado, acho que foi na Expo Zebu ou na Expo Genética, não me recordo, lá em Uberaba, né, no nosso leilão presencial. E aí ele ficou acompanhando o Matheus. E lá a gente fica o dia inteiro recebendo pessoas, né, pra mostrar o gado, que vai lá conhecer meu avô, vai lá conversar com a gente, conhecer e tal. Então a gente fica o dia inteiro, né. Na função, né? Na função, em pé, batendo bota lá, e vai, levanta e vai. Aí eu lembro, ele tinha chegado e tal, aí ele foi, almoçou, a gente almoça lá mesmo, aí almoçou, aí depois do almoço, né, dá uma preguiça, aí ele sentou na cadeira assim, tava assim, meio relaxado na cadeira. Aí o Matheus cutucou ele, bora, chegou gente pra ver gado. Ele, ai, não tem nenhum descanso depois do almoço. Eu falei, não, aqui é assim. Aí ele chegou no hotel à noite, ele tava exausto, ele falou assim, nossa, vocês trabalham demais, né? Eu falei, você tá achando que é só fazer videozinho pra postar no Instagram? Porque às vezes quem tá de fora acha que é só isso, nossa, né? A Natália, ela é marqueteira, ela fica lá, blogueirinha, né? Uai, mas essa blogueirinha então tá dando certo, né? Tá dando certo na Camparino. Não é fácil só fazer um videozinho, né? É tempo, só energia. Só quem faz que sabe, né? Então a gente tenta trazer ele, assim, inserir ele já desde essa idade. Legal. E acho que vai dar certo. Ele fala que ele quer fazer uma faculdade agribusiness. Sim, acho que é da lá Harvard. Na Harvard, em Ribeirão Preto. Legal. Eu fico feliz, mas assim, se ele quiser seguir outro caminho também, a gente vai apoiar. Mas só dele gostar de ir pra fazenda já é uma alegria pra nós. A Harvard é do Coelhão lá. Tu entrevistou ele, entrevistei ele também, justamente. Eu faço parte de um grupo ali do WhatsApp que ele tá lá. Coelhão é top. Pois eu acho super bacana ter uma faculdade é uma baita assim, iniciativa, né? aquela ali. Exato. É o Fava Neves. Ele, isso, até ele já faz uma coisa mais direcionada, né? Isso, exato. E Natália, assim, ó, você trouxe aí várias frases de efeito do seu avô, né? Que eu achei bem legal, assim, que ela, né, super inteirada, né, do pensamento do seu avô. Acho que é super importante, né, dentro desse processo que você está vivendo. Eu imagino que vocês já devem ter conversado sobre isso, né, a família como um todo. Mas o que vocês esperam deixar de legado
né, dentro dessa atividade, além da fazenda, né? Vamos pensar no agro como um todo, na região, Brasil, enfim. O que vocês esperam deixar de legado, assim? Eu acho que os nossos valores, assim, quem conhece a nossa história, a nossa família, sabe que a gente sempre foi pautado pelo respeito com o próximo, respeito com os nossos clientes, respeito com o meio ambiente, respeito com os animais, respeito com os nossos funcionários, sabe? A gente tem uma relação muito legal, assim, com os nossos colaboradores. A gente tem colaboradores muito... Tem colaboradores novos, mas tem colaboradores que estão com a gente, que vieram lá de Minas, sabe? Nossa. Que são, tipo assim, como se fosse família mesmo. E é a família que é... E isso é uma coisa que a gente carrega muito forte. Eu acho que o respeito de você se manter firme no seu posicionamento, sabe? Hoje, o mercado de melhoramento genético tem crescido muito, tem grandes players aí, né? Pessoas que não vivem só da pecuária, né? Mas que são grandes. Mas a gente não tem que ficar, e agora? A Camparino vai sumir? Lógico que não. A Camparino não vai sumir, porque a gente vai se manter firme numa linha reta, na nossa conduta, que sempre foi assim, e não tem nada que mude isso, os nossos valores, sabe? Então, acho que esse é o legado que a gente deixa, assim. E pra região, quando a gente veio pra cá, a gente cresceu ali, né? Então, a gente conseguiu construir muitas amizades aqui no Mato Grosso, né? Isso acho que não tem dinheiro nenhum que pague. E até falando em amizades, eu sou uma pessoa que, igual meu avô gosta de conversar com os jovens, eu gosto de conversar com os mais velhos. Assim, tem amigos do meu avô que eu tive o privilégio de conhecer através dele, mas que são meus amigos, e assim, da idade deles, sabe? Eu acho isso tão bacana, e a gente tá presente nessa sucessão. Às vezes eu não teria a oportunidade de conhecer esses amigos mais velhos dele depois. Nossa, só depois, se eu assumisse isso só depois, não. E aí você conhecer, escutar essas pessoas, sabe? Isso é muito bacana. Sim, e querendo ou não, né, Natália, isso é um ponto importante. É que às vezes a gente não enxerga como sendo isso, a gente até conversou sobre isso ontem, mas são empresários de sucesso. Sim. Todos eles. Sim. Porque, igual o seu avô, muitos vieram na década de 80, 90, 70, e muitos não estão lá mais, né? Então, o valor da experiência, ele é impagável. Se você tiver ali uma hora, né? Pra escutar, né? Com atenção, né? Exatamente. Muda tudo, né? Assim, às vezes, da nossa cabeça, o jeito que a gente pensa, né? Bom, indo já aqui pros finalmente, né? Tem uma coisa que a gente traz no final aqui, já que tu viajou de Minas, né? Tu já reviveu teus 20 e poucos anos aí. Não se fala idade de mulher, né? Tu até me falou tua idade ali, mas... Mas não tá tão velho assim também, não, né? De 16, né? Então vamos dizer, 20 e poucos anos. Mas tu já tem muita coisa aí dentro do teu coração aí, que apaixonado pela pecuária, apaixonado pelo negócio de vocês, apaixonado pela família, né? Tu falou aí que tem gente que tá conosco lá desde que a gente veio de Minas. Deve ter mesmo lá o tio fulaninho, que tu chama até, o tio Zé lá, o tio, que é o cara que tu cresceu e ele já existia na fazenda, tu não lembra? Foi tipo o nosso babá. Tu não lembra de ele não estar na tua vida, né? Assim como o teu pai, tua mãe, então, mas tem uma coisa que é muito particular tua, né? Que do teu pai deve ser uma coisa, do teu avô deve ser outra, e tu... o que eu queria saber de ti é o seguinte: toda vez que tu para e pensa assim sobre o que tu faz, né? Tu é pecuarista, tu é produtora rural. Qual é a tua maior satisfação? Qual é a tua maior alegria em ser pecuarista? Acho que saber que a gente alimenta o mundo e que a gente não é esse vilão que a mídia às vezes prega, porque só quem vive ali sabe
sabe que você não é, né? Então, saber que a gente tem um coração bondoso, que quer gerar empregos, que quer gerar riqueza, que quer produzir carne, que se preocupa com o bem-estar animal e acho que mais que isso, que quer levar esse legado para as próximas gerações que vier. Porque às vezes quando a gente é nova, ai, que legal, eu tenho esse legado, né, e tá bom, eu já sou jovem, o legado tá comigo, né, agora. Mas não, eu não penso nisso, eu penso já nas próximas gerações que vão vir, sabe? Como que eu vou educar meus filhos para eles gostarem da fazenda? Como que eu vou educar eles para eles serem cidadãos de bem, saber a importância de um pecuarista, né, sabe? Saber falar na escolinha lá que o agro é desse jeito. Eu acho que é isso que fica no meu coração quando penso em pecuarista. Legal, hein? Cara, é uma conversa diferente, né? É muito legal, assim, quando a gente conversa com um sucessor, a visão dele do negócio, porque, assim, o teu pai e o teu avô com certeza, e o teu pai provavelmente, eles tinham muito amor pelo que eles faziam, pela terra e tal, bababá. Tu tem isso também, mas tu não é só isso. Tu tem propósito. Essas gerações mais novas, elas têm um propósito. E tu escancarou ele, assim, ó. Eu fico muito alegre em saber que eu alimento o mundo, cara. Sabe? Isso aí, isso é o motivo pra quando tu pensa que tá difícil, tu dizer, não, mas peraí. Isso aqui, né? Sim. Isso aqui vale muito, então eu vou fazer. Não é só dinheiro. Até porque, né, o dinheiro é uma consequência. É uma consequência, vocês têm um trabalho fantástico lá, tal. Não precisaria tu tá te expondo toda hora e tal, arriscar até um hater lá enchendo teu saco. E tem muito. E tal, e deve ter, né? Aquela Patricinha lá, blogueirinha, como tu falou, né? Cara, tu não precisaria disso. Mas tu faz isso porque tu entende que é algo maior. E é a diferença de tu falar com uma pessoa, né, mais nova, sucessor, eu vejo um valor gigantesco, assim, até pro cara que tá assistindo aqui, que é da idade do teu pai, enfim, pra ele entender como que ele faz pra motivar a Natália dele lá a entrar no negócio. Isso aí, exato. Sabe, assim, ó, pô, eu tenho não uma não é só dinheiro. Aí que tá, porque o dinheiro é teu, não tem o que fazer. Teu pai vai dizer que o dinheiro não é teu? É teu, cara. Sabe? É o que tu falou. A hora que eles se forem, a gente é obrigado a falar sobre isso, porque ninguém sai vivo dessa terra aqui, só o astronauta. Então, a hora que isso acontecer, o dinheiro é teu, não tem o que fazer, a lei diz que o dinheiro é teu. E aí tu vai torrar todo o dinheiro? Não, cara, aqui ó, aprende com a Natália como é que tu pega a tua Natália e bota aí, irmão. É isso. É isso aí. Não, e é super importante, né, assim, até quando o pessoal da Silveira falou assim, pô, vamos trazer a Natália e tal, eu conversei com o Gabriel, falei, cara, vai ser igual do Nicolas, vai ser top, porque você traz a sua visão e a gente sabe, vai ter muita gente que tá escutando ali que é da geração do seu pai, né, do seu avô também, né, não tem, por que não, né, e entender como essa geração, a sua geração pensa, né, a nossa geração em geral aqui, é muito importante, cara. Então, muito obrigado, viu, por você ter disponibilizado aí o seu tempo para vir contar a sua história, cara. Fiquei muito feliz de conhecer. E, poxa, agora nós temos que marcar uma viagem para ir lá. Temos que ir lá. Pois porque, assim, eu vou te dizer por que eu amo vocês. Churrasco, né, cara? Eu amo churrasco. Lá ia ter, vocês são maravilhosos. Ó, pensa numa recepção boa. Você sai de lá, toda vez que eu vou lá, eu saio assim, uns 3 quilos na balança. Gente, isso aqui não é o gado, não, é a gente só. Não, ó, café da manhã, almoço, merenda. GMB dispara. Não, comida boa, uma receptividade, coisa sabe? De mineiro, né? Imagina, cara, mineiro que é pecuarista. Então. Nossa senhora. Mas fica o convite, numa próxima oportunidade que vocês tiverem por Vamos daqui, lá. faço questão da gente gravar lá, e a gente grava com meu avô, Show com o de bola. Matheus, né?
E eu que fico muito agradecida em poder contar a minha história, que também se confunde, né, que faz parte da história da Camparino. Isso alegra meu coração. E muito obrigada e parabéns mais uma vez por esse projeto que vocês estão fazendo. Obrigado, Natália. E eu queria também que tu falasse pro pessoal aí que tá assistindo, que tá escutando, como é que eles acompanham o trabalho da Camparino, o teu trabalho, o teu arroba lá, o arroba da Camparino, enfim. A gente é super ativo nas redes sociais, né? Arroba faz, de fazenda, faz Camparino. E o meu é arroba Natália F. Martins. Na Camparino a gente tem quadros semanais, mas todo dia tem alguma coisa lá. Eu tô tentando postar um pouco mais, porque às vezes as pessoas falam, Natália, você tem que explorar mais você também, né? Mas então vou estar um pouco mais ativa lá. E a gente tem canal no YouTube também, tem documentário contando da vida do meu avô. Tem tudo lá, é só vocês entrarem no Instagram que vai estar tudo lá. Muito bom, Perfeito. muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que a gente teve com a Natália aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Brasil que Produz, ele cresce quando você participa com a gente desse processo. Então siga o Brasil que Produz em todos os agregadores de podcast. Também acompanha o Brasil que Produz lá no Agro Resenha. A gente também está em todas as plataformas de YouTube, tá? A gente tá lá com o canal do Brasil que Produz, no Agro Resenha, tem os cortes do Brasil que Produz também. Então, se você quiser entender também os nossos bastidores, tem lá o @BR que Produz no Instagram. A gente tá toda essa jornada aqui da segunda temporada, a gente tá colocando lá. Então, o dia a dia das gravações. Então, enfim, segue a gente lá, tá certo? E como eu comentei lá no início, esta temporada só está sendo possível de ser realizada porque nós temos ótimos parceiros. Então, nessa parceria aqui com a Silveira Consultoria, a gente tem feito trabalhos aqui com a turma, que a Silveira Consultoria tem 40 anos transformando resultados por meio de gestão estratégica, inovação e boas práticas na pecuária, com foco em eficiência, sustentabilidade e decisões baseadas em dados. Ela apoia produtores a elevar performance e rentabilidade em todos os estágios da fazenda. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Silveira, é só chegar lá em www.silveirapecuaria.com.br. E quem está com a gente também nessa temporada é a Estância Bahia, que oferece mais de 30 anos de expertise em comercialização de bovinos selecionados, conectando produtores a oportunidades de negócio, sempre com qualidade e muita confiança, como uma rede de serviços de comercialização pecuária que impulsiona a cria, recria e engorda no mercado. Então, para você saber mais dos leilões, enfim, todo o trabalho que eles realizam lá, é só entrar em www.estanciabahia.com.br. E, por fim, mas não menos importante, temos também a Imbra, tecnologia para nutrição saudável, que também está com a gente nessa temporada. E seu trabalho une inovação, saúde e sustentabilidade para elevar padrões produtivos em diversas espécies, né? Com soluções que promovem eficiência e bem-estar animal, contribui para resultados consistentes em toda a cadeia produtiva da pecuária, tá certo? Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre os produtos da Imbra, é só entrar em www.imbra.ind.br. Beleza? Natália, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que a gente possa ir lá mesmo, viu? Vamos cobrar. Tá marcado, viu? Eu que agradeço. Fechou. Obrigado. Um abraço.